As seguidas ameaças de comprar ou simplesmente tomar a Groenlândia vão complicando as coisas entre os Estados Unidos e seus antigos aliados na OTAN. Em postagem hoje, Trump assoprou um pouco, mas ainda mordeu bastante a chamada Aliança Militar do Ocidente. A mensagem do presidente americano veio no estilo Donald Trump, com uma série de autoelogios e alfinetadas nos europeus. Afirmou que a China e a Rússia não têm nenhum medo da OTAN sem os Estados Unidos e concluiu: sempre estaremos lá pela OTAN, mesmo que eles não estejam lá por nós. Ontem, a Casa Branca provocou um terremoto político ao dizer que a Groenlândia deveria fazer parte dos Estados Unidos e que a opção militar não estava descartada. A maior ilha do mundo é um território da Dinamarca, que é integrante da OTAN. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, defendeu que o governo Trump pretendia comprar a Groenlândia, um desejo antigo de quase 2 séculos atrás. Nesta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca repetiu que a ideia de comprar a Groenlândia não é nova e que Donald Trump já deixou claro que isso é fundamental para deter a agressão da China e da Rússia no Ártico. As diplomacias da Dinamarca e da Groenlândia pediram uma reunião com o governo americano para tentar reduzir as tensões. Essa representante da Groenlândia no parlamento da Dinamarca declarou que o território não está nem nunca esteve à venda. Numa Europa atordoada com os últimos acontecimentos, os maiores países tentam se fazer ouvir. O governo da França afirmou que estava traçando um plano, junto com aliados europeus, sobre como reagir se os Estados Unidos tomassem a Groenlândia à força. A ideia de uma resposta coordenada, no entanto, foi colocada em dúvida por Madrid. O ministro das Relações Exteriores espanhol diz que não discutiu qualquer plano do tipo com a França. Não me consta que haya nenhum plano. Agora, a gente procura entender melhor a questão da Groenlândia do ponto de vista econômico, com a ajuda do nosso comentarista Bruno Caraza, ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. O interesse dos Estados Unidos passa pelo controle de pontos estratégicos perto da rota do Ártico. E esse controle garante vantagem tanto militar quanto comercial. Boa noite, Renata, e boa noite para você que está com a gente. Pois é, Renata, todo esse interesse em relação à Groenlândia tem a ver, inclusive, com o aquecimento global. Essa região onde está localizada a Groenlândia, no Círculo Polar Ártico, ali perto do Polo Norte, ela foi pouco explorada nos últimos séculos porque toda aquela água na região está congelada e dificulta muito tanto a navegação quanto a habitação, né, de povos naquela região. Mas com o aquecimento global, aquelas águas, aquelas geleiras, elas estão derretendo e com isso, tanto Estados Unidos quanto China, quanto Rússia estão de olho na região, principalmente em relação a 2 aspectos econômicos, que são o transporte marítimo e a mineração. A gente vai ver num mapa, antes desse... Eu vou falar da mineração primeiro, que já está no telão, né? Com o derretimento, então, dessas geleiras, fica muito mais fácil você retirar minerais do solo daquela região e a região da Groenlândia, ela é muito rica nas famosas terras raras, é a 2ª maior reserva do mundo, só perde para a China, e também de todos esses minerais estratégicos que a gente está vendo aí da tabela periódica, que são muito valorizados aí em termos de eletrificação, em termos de avanço aí da inteligência artificial, e com isso, e também aquela região é muito rica em petróleo e em gás natural, que hoje não são explorados por causa das leis ambientais da Dinamarca, que são muito rígidas. Então, os Estados Unidos têm todo o interesse em explorar comercialmente a mineração nessa região. Com relação à questão marítima, a principal rota de comércio marítimo hoje no mundo, a gente está vendo aí no telão, ligando a China, tanto à Europa quanto aos Estados Unidos,
passa pelo Canal de Suez. É uma rota muito longa e também muito instável politicamente, porque ela passa justamente pelo Oriente Médio. A alternativa no comércio entre China e Estados Unidos passa ou pelo Canal do Panamá, a gente está vendo aí a linha amarela, ou com a perspectiva, né, do aquecimento global e do derretimento das calotas, passa justamente por essa relação, por essa região do Ártico. A China tem tanto interesse nessa região que ela já nomeia essa região, passando pela Groenlândia, de rota da seda polar. E é justamente para travar esse interesse chinês no comércio e no transporte dessa região que o Trump quer tomar posse da Groenlândia. Renata.